Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? O meu nome é Osvair Faria E o meu Antoniel. e esse é o programa Testemunhar, um programa onde as histórias e os testemunhos que são contados e relatados aqui comprovam o poder transformador de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, Antoniel, às vezes as coisas parecem que não vai funcionar, né? Mas graças a Deus, né, Osway? Deu tudo certo, Deu né? tudo certo, né? Para você que está aí hoje assistindo nosso programa, nós tivemos uma falha técnica gravíssima, mas graças ao nosso Deus, né? A gente conseguiu corrigir e hoje você está tendo a oportunidade de estar vendo esse programa, muito importante. Muito bem. E aí, Antoniel, hoje a gente tem um convidado que ele é um camarada assim que ele tem impactado as pessoas através da sua serenidade. Muito bem. É o que eu penso dele, né? Pelo menos assim, logo de impacto de início que ele deu. E você, como é que foi sua semana, meu amigo? A minha semana foi um pouco agitada semana passada, né? Mas essa aqui parece que tá começando um pouco mais tranquila, graças a Deus. Mas estamos bem. Ajustando, né? Tenho algo sempre comigo. Comece agradecendo, viva agradecendo, porque as coisas vão dar tudo certo, né? E você, viajou, meu amigo, no carnaval? Não. Não? Ficou tranquilo? Nessa data aí, prefiro não viajar. Não viajar, né? Não. É isso aí, tem gente que faz um passeio grande aí, Até né? mesmo porque as rodovias ficam muito Ficam. perigosas, né? Eu viajei, eu fui pra chácara do meu pai, né? Sempre eu vou pra lá, pô, sossego. Mas confesso que eu não fui na sexta-feira. Aí, Eu fui no domingo à tarde, né? Aí já peguei já o trânsito bem tranquilão já. tranquilo. E na volta também, vim à noite, bem sossegado também. E aí, Antoniel, agora você que dá a dica aí. Como é que faz o pessoal aí se inscrever no nosso canal? Como é que o pessoal faz para dar aquele apoio? Bom, primeiramente você se inscreve no canal, Testemunhar. Depois você vai lá, vai curtir. E depois você vai também divulgar com seus amigos o canal Testemunhar, o link, né? Para que as pessoas possam ouvir mais, né, sobre o poder transformador de Deus na vida de muitas pessoas. Deus fez muitos milagres no passado, continua fazendo nos nossos dias. Esse é o motivo, Osvaí, desse canal, da existência desse canal, de mostrar a grandeza de Deus, né? É isso aí. E se você está gostando do nosso canal, dos convidados, deixa aí, além do joinha, né, que o Antoniel falou, coloca nos comentários aí, eu estou gostando do canal, para a gente poder saber. Ou se você não está gostando, também coloca, né? Dê uma opinião, se você quer que a gente mude alguma coisa, quer que a gente formule algumas perguntas, porque, aliás, o programa, ele é exclusivamente para Deus, só que ele é direcionado para você. Muito bem. Não é verdade? É isso aí. E, Antoniel, hoje a gente está com um convidado, então, como eu falei, né? Ele chegou aqui em Campinas há pouco tempo e é um camarada bacana, né? E ele... Jovem, né? Jovem, né? Eu nem sei quantos anos que ele tem, nem perguntei, mas não vamos ficar sabendo quantos anos que ele tem, né? Ele é bem novo, né? É jovem. Falaram, ele vai falar de onde que ele é, mas quando eu vi ele falou assim, esse camarada, ele não é nordestino. Ele tem cara de playboy paulista. Com todo respeito, né? Mas aí quando ele fala, você já percebe de onde que ele é. Maravilhoso, camarada. E ele é o nosso querido, eu posso chamar de... Eu chamo ele de Nunes, Pastor Nunes, né? Mas o nome dele não é só Nunes, né? Não. E aí, como é que tá, meu amigo? Tudo jóia? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Osvaí, Antoniel. Uma alegria estar aqui com você. Já estávamos planejando Já. esse momento já há algum tempo, né? E graças a Deus, apesar dos contratempos que tivemos aí no início, deu tudo certo. Meu abraço a cada pessoa também que vai estar acompanhando aqui esse nosso momento. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Muito bem. É isso aí, pastor. Dá suas credenciais, hein? Nome completo, idade. Vamos lá, então, né? Vamos ver por onde que eu começo aqui. Eu vou começar então pelo nome. O meu nome é um pouquinho diferente. Eudaci Nunes de Carvalho. Alguns me chamam de Nunes, que é o meu sobrenome. Eu tenho um apelido de infância também, eu acho que eu nunca contei isso para vocês, né? Agora é o momento. É Jorge? Isso, exatamente. Seria o meu nome, mas minha mãe decidiu mudar de ideia e acabou registrando como Eudaci, né?
Eu nasci lá no Ceará, uma cidadezinha do interior do estado, já na divisa com o Rio Grande do Norte. Se você quiser depois conhecer a cidade, é só colocar talvez ali no Google, o nome da cidade é Pereiro, e você vai ter ali uma ideia da dimensão da cidade, cerca de 15, 16 mil habitantes. Nossa, pequeno. Isso. Bem pequeno. Eu estou agora com 33 anos, vou fazer 34 anos dia 26, tá chegando, dia 26 desse mês, né? Já tá batendo a porta aí. O pastor já quer presente já, hein? O pessoal que tá assistindo aí, ó. Depois ele vai deixar aqui, Vai guardando a data aí, né, Zé? Vai deixar. Fala a data de novo aí, pastor. A data é dia 26 de fevereiro. Aí, ó. 26 de fevereiro. Olha aí, tá chegando, hein? 34 anos, pastor? 34 anos. Mais jovem, achei que você tinha bem menos. Parabéns, viu? Tá bem conservado. Que bom. A gente fica feliz. E, pastor, você veio lá do Ceará, né? E lá é uma região bem quente, né, pastor? Isso. E aqui você está numa região que é a região sudeste do Brasil, é um pouco mais, a menos, né, assim, o calor, que não é tão como lá no Nordeste, lá que eu nunca fui pro Nordeste. Uhum. Esse aqui, ele veio de lá. Sim. De onde você veio, Antônio? Teresina, Piauí, um lugar muito quente, viu? Bastante quente. É quente lá. E o senhor veio pra cá, quando o senhor saiu de lá, o senhor, como é que foi sua trajetória? Você já veio pra cá direto? Você veio descendo no mapa, né? Que a gente fala sempre descendo, né? Mas vindo pra região sul. Como é que foi, assim, um pouco dessa sua trajetória lá no Ceará? Eu morei no Ceará com os meus pais até os meus 17 para 18 anos de idade. Legal. Então, como parte da minha família já morava em São Paulo, né? Eu decidi mudar para São Paulo, até mesmo ali para buscar novas oportunidades, porque na minha cidade onde eu nasci, por ser muito pequena, não tinha muita oportunidade, né? Então você Foi uma viagem longa, viu? Então você faz parte daquelas pessoas que vieram para São Paulo para buscar melhor condição de vida, né? Sim, exatamente. Olha aí que legal. Exatamente. Eu aprendi a amar o estado de São Paulo, né? É um estado assim que me acolheu e que me acolhe até hoje, né? Que bom. Mas eu estava dizendo aqui que foi uma viagem bem longa também. Imagina, eu peguei um ônibus e para vocês terem uma ideia, né? Cerca de 3 mil quilômetros a distância, né? Então saí de lá numa sexta-feira pela manhã, bem cedo, e cheguei na rodoviária lá do Tietê, alguns devem conhecer, né? Num domingo, por volta ali de umas 11 horas da manhã, mais ou menos. Então enfrentamos ali quase que 3 dias de viagem, né? Até chegar no destino final. 3 dias de viagem, quase 3. Quase 3. Cansou bastante? Um pouquinho, a viagem foi bem cansativa. Você já fez uma viagem assim, Antônio? Já fiz, acho que dá o quê? Umas 48 horas, mais ou menos? Eu acho que dá um pouco mais. Um pouco mais? Um pouco mais de 40, porque 48 horas ali são 2 dias, né? Isso. Nessa viagem dá ali quase que 3 dias, 2 dias e meio, mais ou menos. É uma viagem bem longa, né? Cansativa também, né? Sim. Acho que tem muitas pessoas que já passaram por isso, né, Oswem? É verdade. Vindo da região norte, nordeste e tiveram essa experiência aí, né? De muitos dias na estrada, né? Mas conta como foi essa experiência de chegar aqui e conseguir um emprego? Quando eu cheguei a princípio, né? Não havia nada certo em relação ao trabalho. Eu vim morar com os meus irmãos. Morei com eles durante um tempo e depois surgiu uma oportunidade de trabalho, né? Trabalhei em uma lanchonete, foi o meu primeiro emprego. Lá na zona norte de São Paulo, na estação de metrô ali, que fica em Santana, né? Sim, foi ali onde eu consegui o meu primeiro emprego, foi naquele local. Muito bom. Então seus irmãos já estavam para cá? Já. Faz tempo? Fazia já um tempo ou era pouco tempo? Não, já faz tempo, né? Já faz tempo. Então você... Eu não contei aqui um detalhe também, quando eu falei, né? Acerca da cidade que eu nasci e tudo mais. Não falei muito da minha família, né? Mas eu sou de uma família, assim, bem grande. No Nordeste, pelo menos antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente o pessoal costumava ter família grande, ter muitos filhos, né? E talvez alguns aqui vão se surpreender. Porque lá em casa nós somos em 16. Nossa, 16 filhos, os pais? Exatamente, mesmo pai e mesma mãe, né? Nossa. 11 homens e 5 mulheres. Hoje nós somos em 14, né? As pessoas costumam falar que não tinha televisão, né? E realmente não tinha, literalmente não tinha TV, né? Nem energia elétrica tinha lá, né? Foi chegar bem depois. Nossa, que legal, a família é bem grande. E você então, mas você tá
entre os mais caçulas ou os mais É por velhos? número. É? O número 12. 12? Ah, então é quase o caçula da Quase o família, né? caçula, então, hein? Ali, né? Poxa, que legal. E são quantos irmãos e irmãs? São 11 irmãos 11 e irmãos? 5 irmãs. 5 irmãs. Tiveram 2 irmãos meus que já faleceram, né? Meu irmão Sim. mais velho, Uhum. ele faleceu num acidente até bem trágico, no ano de 2001, voltando do trabalho. E em 2020 eu perdi um outro irmão também, Covid, né? Sim. Então foram 2 momentos assim, Triste, bem né? difíceis para mim e para toda a minha família, né? Então hoje nós somos em 14. Muito bem. Os meus pais, eles estão vivos, graças a Deus, né? Moram lá no Ceará também. Sempre oro por eles. Fala aí o nome do seu pai e o nome da sua mãe. Meu pai, o nome dele é José Osmar de Carvalho. E o nome da minha mãe é Francisca, mas ela é conhecida como Dona Branca. Ah, Dona Branca. Dona Branca. Um abraço aí, né, pra Dona Branca. Então, também. Talvez gente- eles vão ver, sim, A o vídeo, gente... né? Quero deixar meu abraço também aqui claro, para os com meus pais. certeza. Muito bom. Então a gente já sabe que o pastor é o Jorginho, né? É. Ah, vai pegar, né? Vai pegar aí, Jorginho. Brincadeira. Pastor, quando você veio para São Paulo, né? E você recebeu essa oportunidade de emprego aqui, com quantos anos você tinha mesmo? Eu tinha 17 para 18 anos. 17 para 18. Estava completando 18 anos. Né? Já era um recém-jovem, né? Porque saiu um pouco da adolescência, tá descobrindo que o estado de São Paulo, uma cidade bem frenética, aquela correria. Eu acredito que lá na sua cidade era bem tranquilo. Com certeza. E aí você vem para uma cidade frenética, de repente você ficou já assim, e agora? Como é que eu vou conseguir me instalar aqui nesse lugar tão diferente, né? Uhum. Mas você já tinha algum contato com a Bíblia lá, na sua cidade natal? Ou foi depois, quando você veio para cá? Certo. Eu posso dizer, né, que eu comecei a aprender sobre Deus na minha infância, né, em uma pequena igreja católica que tinha próximo da casa onde eu nasci. Nós morávamos em uma região que era uma região de sítio, zona rural, né, e tinha uma pequena igreja. Minha mãe sempre levava eu e meus irmãos para as novenas, para as missas, né, e foi ali naquela igrejinha que eu aprendi, que eu comecei, né, a aprender um pouco sobre Deus, sobre a religião. No entanto, eu não tive contato com a Bíblia lá. Na verdade, na minha casa, na minha infância, nunca teve uma Bíblia, né? Mas desde pequeno eu sempre tive interesse ali em ter contato com a Bíblia Sagrada, em poder, né? Até mesmo ler, mas não foi uma realidade. Quando eu morei lá, eu confesso que quando eu morei lá, embora, né, eu estivesse ali envolvido em uma igreja, envolvido com a religião, mas a Bíblia era algo que de fato eu não tinha contato, não conhecia, né, muita coisa, só que eu ouvia falar mesmo. Você era aqueles meninos que prestava atenção na missa ou você queria ir lá fora correr com as crianças lá? As duas coisas. As duas coisas. Acho que dependia muito do dia, né? Porque, então, a gente ficava às vezes um pouco, exato. em outros momentos ali, né, amizades, a gente saía um pouquinho ali também para ir brincar, né, com os amigos. Ah, pastor, mas eu acho assim que toda criança é assim, né? Eu quando era criança, eu ia também para a igreja católica com a minha avó, né? E era mais com meus pais. Só que eu não queria ficar lá dentro, eu queria correr, queria brincar, né? Então assim, isso é normal de toda criança, né? Mas existem algumas crianças, né? Que nem o Onésimo, que a gente conversou semana passada, um tempo atrás aí, que ele era 8 anos, né? Que ele falou. Sim. Ele disse que com 8 anos de idade Ele lia bastante a Bíblia e ele fez ele preencheu lá eu não lembro agora certinho como é que foi, mas ele ganhou um certificado americano acerca de estudo bíblico. E foi bem interessante. Aos 8 anos de idade, eu falei assim, Onésimo, com 8 anos de idade eu tava brincando na parte da igreja, né? Eu confesso que eu queria ter tido essa oportunidade, né, na minha infância, de já ter tido um contato assim direto com a Bíblia Sagrada. Eu, falando aqui agora, né, eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei em uma casa que ficava não muito longe da casa dos meus pais. Uhum. E eu lembro que eu fui nessa casa e eu vi que em uma espécie de móvel que havia lá, tinha uma Bíblia que estava aberta. Era uma Bíblia grande, né? E eu não havia, até então, nunca tinha visto uma Bíblia de tão perto, né? E eu vi essa Bíblia, eu fiquei por algum tempo ali, né? Próximo dela, meio que admirando. Não cheguei a passar as páginas, mas foi algo assim que me marcou. E eu confesso que
desde a minha infância, eu sempre quis conhecer melhor, né, da Bíblia Sagrada, ter contato com a Bíblia Sagrada. Sempre tive esse desejo. Eu acho que eu sempre tive, assim, uma disposição, né, para essa questão, assim. Para as coisas mais espirituais. Exatamente, para as coisas mais espirituais. Mesmo no meu pouco conhecimento, né, mas eu sempre tive uma disposição para isso. E quando o pastor chegou aqui no estado de São Paulo, você teve, assim, esse contato, né, vamos dizer assim, mais próximo da Bíblia, como é que foi isso? Quando eu mudei para São Paulo, logo depois eu comecei a trabalhar, né? Então a gente acaba se envolvendo bastante com o trabalho e já não ia mais assim tanto na igreja, né? Mudança de estado, tudo. Então havia essa dificuldade, eu ia uma vez ou outra. Mas eu cheguei em alguns momentos a receber convites de pessoas que trabalhavam comigo, de pessoas que me conheciam e que pertenciam a alguma denominação religiosa, e alguns deles convidavam, né? Então durante um tempo eu fui em algumas igrejas, mas assim, né, a convite mesmo, para conhecer um pouco. Eu comecei a frequentar bastante durante uma época a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Sim. Eu frequentei bastante ali, uma que fica na região do Brás, lá em São Paulo. Eu trabalhava em um restaurante nessa época e havia um senhor conhecido como Seu Zé, trabalhava junto comigo no mesmo setor e ele era da Congregação Cristã e ele sempre me convidava. Então, aos domingos, quando a gente encerrava o expediente, a gente ia para a igreja, né? Muito Legal, bom. Eu gostava de ir, foi lá que eu ganhei a minha primeira Bíblia. Foi na Congregação Cristã que eu ganhei a primeira Bíblia e tenho ela até hoje. Olha essa aí. Bíblia eu tenho guardado comigo, né? E assim, é interessante porque quando eu ganhei essa Bíblia, eu era curioso, eu queria conhecer. E aí, quando eu cheguei em casa, eu comecei a folhear, né? E minha curiosidade era com relação ao livro do Apocalipse. Olha só. E aí eu comecei a ler o Apocalipse e fiquei assustado. Um monte de coisa estranha que tinha. Aí chegou lá na parte do dragão, a besta, né? Exatamente. Já começou a olhar assim, cadê o dragão? Será que ele vai aparecer? A Quando que ele mulher vai do aparecer? capítulo É 17. porque assim, né, na Montado minha em cima mentalidade, do quando eu estava lendo besta. aquilo, para mim era tudo literal, né? Pelo menos era o meu pensamento. Eu não conhecia muita coisa da Bíblia Sagrada. Então muitas coisas ali de fato assustavam, né? Eram umas coisas esquisitas, monstros, enfim, né? Mas foi ali que eu, pelo menos, tive contato, primeira vez assim com a Bíblia, né? Ganhei minha primeira Bíblia e sou grato também por isso. E a partir daí, então, você sentiu a curiosidade, né? E aí, então, eu acho que foi um momento muito especial para você, né? Porque para uma pessoa que nunca teve um contato com a Bíblia, né? Só via, às vezes, de longe, e você recebeu sua primeira, você fala assim, essa aqui é minha. Então, talvez ele pense assim, agora eu vou estudar, né? E aí eu penso assim, você que está em casa aí, você já tem a sua Bíblia, né? Talvez você já tenha essa Bíblia faz tempo, né, Antônio? Eu gostaria de ganhar uma. Ou né? gostaria de ganhar uma, né? Então, assim, quem tem a Bíblia, pastor, qual é a dica que o senhor dá para a pessoa que já tem a Bíblia? Porque o senhor não tinha e pegou a Bíblia e foi esmiuçar. Exatamente, assim, né? A Bíblia, ela é um manual, né? Eu costumo falar, inclusive, né, que a Bíblia não é simplesmente um livro de leitura, mas é um livro para estudo, né? Então, se você tem esse privilégio de ter uma Bíblia em sua casa e talvez não tenha dedicado tanto tempo ali, né, a examinar esse livro sagrado, que você possa dedicar um tempo ali do seu dia, separar um momento, né, a cada dia em oração, para poder conhecer um pouco mais. Certamente tem verdades maravilhosas e preciosas que Deus quer ensinar, quer mostrar para você, como está na palavra dele. Maravilha. Pastor, fazer uma pergunta. Quando foi que você teve um contato com a mensagem adventista? Como que isso aconteceu na tua vida? Ok, foi no ano de 2012. 2012, recente, né? Exatamente, até o ano de 2012 eu não conhecia nada sobre a Igreja Adventista. Para falar a verdade, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida em Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas você estava frequentando alguma outra? Eu estava, como eu falei anteriormente, né, frequentando a convite. Uhum. Fui bastante tempo na congregação, mas eu ia também em algumas outras igrejas pentecostais, até mesmo ali, para conhecer, né? Alguém convidava. Então, como eu falei, né, para vocês lá no início, eu sempre tive, assim, essa disposição também para as coisas religiosas. Então, geralmente, eu não rejeitava os convites, né? Eu sempre, quando eu podia, eu fazia questão de ir para conhecer. Certo. Mas, com relação à Igreja Adventista, foi no ano de 2012, quando eu recebi um convite através do meu irmão. Meu irmão não era adventista, mas ele estava indo em uma igreja adventista que ficava próximo da nossa casa, ali na zona norte de São Paulo. Estava tendo uma semana de oração na igreja,
E meu irmão foi convidado e ele começou a ir, e ele começou a gostar bastante dos cultos, das mensagens, foi tudo muito diferente ali para ele, e ele me ligou, me fazendo um convite depois, eu lembro que foi numa quarta-feira, ele me ligou fazendo convite para que eu fosse na igreja também, né? E aí eu fui lá conhecer na igreja, e assim foi realmente bem marcante. A partir do momento que eu pisei, que eu entrei, né, o contato com os irmãos, a recepção, a maneira como eu fui recebido, foi algo assim que realmente me marcou bastante. Era algo diferente que eu estava começando ali agora a experimentar, né, a vivenciar. Você consegue lembrar a mensagem que mais te impactou durante aquele processo daquela semana de estar conhecendo ali a mensagem? Eu não fui durante a semana toda, né, porque eu trabalhava, nessa ocasião eu trabalhava à noite. Então a quarta-feira era o dia que eu tinha de folga e nessa semana especificamente eu tinha quarta-feira e tinha também a quinta-feira, né? Entendi. Então eu fui quarta e fui quinta-feira. Foram os 2 dias que eu pude ir. E eu lembro que a questão da abordagem, quando eu fui, tinha uma relação direta com a origem do mal, né? Era esse tema que estava sendo abordado lá. E eu nunca tinha ouvido, por exemplo, o que eu ouvi lá, eu nunca tinha escutado, né? Algo semelhante, então assim, realmente me marcou bastante. Mexeu muito comigo. Bom, porque esse é um assunto que mexe muito com as pessoas, né? Por que existe o mal, aonde começou o mal, e aí você já de cara já teve as respostas para tudo isso e acabou te impactando, né? Quero deixar uma deixa aqui pro pessoal. Você que está assistindo a programação nessa noite, talvez você esteja me perguntando agora, em algum outro momento da sua vida, como começou o mal, né? Aonde? E qual será a solução para tudo isso? E eu quero fazer um convite para você, estude a Bíblia, né? Que você possa procurar alguém que venha te orientar com relação a isso, né? Exatamente. Procure uma igreja, né? Uma igreja adventista próximo da sua casa. Aqui nós temos a igreja do Metonópolis, né? Nessa região. Se alguém das proximidades estiver aqui escutando, né? Na verdade, como esse é um programa que ele é Brasil, né? E mundo afora, a gente pode... Vamos deixar o link embaixo. Encontreumaigreja.com.br, se eu não me engano. Ou .org. A gente vai deixar no link da descrição. Ali você clicando, ele busca no GPS quais são as igrejas mais próximas da sua casa, né? E olha, eu vou dizer uma coisa. Eu fiz uma viagem, só para deixar de teste de prova. Eu fiz uma viagem uma vez para Florianópolis. E eu passei uma semana lá e eu queria visitar uma igreja na quarta-feira à noite. E eu fui lá e coloquei, encontre uma igreja e lá estava a igreja lá, né? Então o que acontece? É bem válido isso também. Para você estar vendo e procurando uma igreja, né? Se você tem curiosidade um pouco mais de saber. Pastor, voltando aqui para o nosso bate-papo, deixa eu falar uma coisa interessante. Que o senhor recebeu o senhor entrou na igreja e o senhor foi recebido, né, com uma boa recepção. Na sua opinião, qual a importância de uma igreja, independente da denominação, qual a importância da igreja ter uma boa recepção para os convidados? Eu acho que, assim, né, o primeiro contato que você tem, talvez vai ser o que mais vai marcar, né? Então, assim, veja, sentir realmente ali o carinho, né? Ter esse sentimento, assim, de acolhimento por parte dos irmãos, por parte da igreja, é algo que é marcante, né? É difícil, por exemplo, quando você vai numa igreja e você entra e você sai, né? E de repente ninguém nem te percebeu ali naquele local. Muitas vezes, né? Nem assim, perguntou o nome, né? Exatamente. Então é extremamente importante, né? A recepção, a maneira como nós recebemos, a maneira como nós acolhemos, isso aí com certeza é marcante na vida de qualquer pessoa que vai em qualquer igreja, né? E eu não contei aqui um detalhe, que eu falei da recepção, né? E assim, na época, quando eu fui nessa igreja a primeira vez, a minha esposa, ela era recepcionista da igreja. Foi ela praticamente que fez o primeiro contato ali. Olha só, vamos abrindo as coisas. Ela vai escutar isso aqui depois, né? E foi realmente ali o primeiro contato. Então não tem como esquecer também, né? Claro, a gente não se conhecia. A partir daí, né? Foi todo um processo de fazer uma amizade. A gente não vai entrar aqui nos detalhes agora, né? E eu tenho pra mim que essa recepção foi tão boa que ela é a esposa dele hoje, né? É isso mesmo, é a minha esposa. Que legal. Pastor, então você começou então a ter mais um contato com a Bíblia, os estudos, né? A visitação da igreja adventista.
Mas toda pessoa que começa a estudar a Bíblia, o Antônio sabe muito bem disso, né? Que o Antônio já teve suas classes bíblicas. Sim, sim. Eu também tenho as minhas classes bíblicas e surgem muitas dúvidas, né? Qual foi uma das coisas que mais te deu dúvidas e dificuldades para você realmente entender e colocar em prática na sua vida no que a Bíblia fala? Isso é realmente assim, é normal, né? As dúvidas. Quando eu comecei a ter o contato, né? Aqui voltando um pouquinho ainda para esse contato que eu tive a primeira vez com a Igreja Adventista, como eu estava dizendo, eu fui esses 2 dias na semana, uma quarta-feira e uma quinta-feira, né? E depois eu não retornei mais, porque eu trabalhava. Aí depois, uma ex-cunhada minha mandou uma mensagem me falando que havia culto de sábado pela manhã na igreja, né? Eu trabalhava à noite, mas de sábado pela manhã eu podia ir. Então eu depois comecei a frequentar a igreja aos sábados e logo depois, né? Os irmãos me ofereceram estudo bíblico. Eu comecei a ter estudo bíblico com o irmão da igreja, o Clóvis. Isso, exatamente. O Clóvis hoje faz teologia no IAP, né? Esse é o último ano dele. Se quiser mandar um abraço para ele já. Quero mandar um abraço, sim, para o Clóvis. É um grande amigo, para a esposa dele, a Jane. Legal. Foram ali pessoas que me acompanharam nesse processo, né? Muito bom. Ali de estudo. E assim, né? Eu queria até aproveitar aqui e contar um pouquinho dessa experiência do estudo bíblico. Tá certo? Que realmente foi algo bem marcante na minha vida, porque eu comecei a me deparar com muitas verdades que eu desconhecia completamente, eu não sabia, né? Então tudo aquilo para mim era novidade. E assim, né? Eu podia conferir de fato ali na Bíblia Sagrada. Cada pergunta, né? Ou cada dúvida, eu percebia que a Bíblia tinha uma resposta. E aquilo de fato foi muito marcante assim para mim. E quando eu comecei a fazer os estudos bíblicos, né? A cada lição que eu fazia dos estudos, quando eu ia para o meu trabalho, eu fazia questão de convidar os colegas, aqueles que queriam também, para que eu pudesse repassar o estudo para eles. Então eu recebi o estudo bíblico e aquilo que eu estava aprendendo, né, eu queria também passar adiante. É assim, né, quando você recebe uma boa notícia, sabe, você não quer ficar só para você quer compartilhar, né, Isso é muito com bom. as outras pessoas. Exatamente. Então eu tive algumas dúvidas, principalmente nas questões que diz respeito às profecias. A gente estava conversando um pouquinho mais cedo aqui, né? Sobre a profecia de Daniel 8:14, as 2.300 tardes e manhãs. E eu confesso que nós tivemos esse estudo e foi um estudo assim que foi bem complexo. No começo foi bem difícil de entender, né? Aparentemente ali havia alguns pontos que na minha mente não se encaixavam tão bem, mas depois aquilo foi demonstrado, foi mostrado assim de uma maneira assim tão clara, né, que eu não tive mais dúvida, né, com relação a esse assunto. E é um assunto bem difícil, porque tem muito a ver com datas e eventos, né? Exatamente. E chama, embora seja um assunto difícil, mas é um assunto também que chama a atenção, né? Então, para o pessoal que está aí em casa aí, se tiver a oportunidade, você pode ler lá, Daniel 8:14. Né? É uma profecia extraordinária, né? Sim. Daniel 8:14. A profecia mais longa, inclusive, de tempo que nós encontramos na Bíblia. Sim. Vale a pena, né? Estudá-la, vale a pena compreendê-la. É uma benção. E ela tem uma ligação, né, pastor, com o livro de Apocalipse, né? Tem. Era bem assim. Tem uma ligação com o livro do Apocalipse, tem uma ligação direta também, né, com o tempo do fim. São, inclusive, né, os momentos que nós estamos vivendo. Muito bem, aí quer dizer então que o pastor conheceu a igreja, estudou, e quando que você sentiu assim, agora é hora de eu realmente tomar a decisão pro batismo? Porque me parece que tem muitas pessoas que elas conhecem, estudam, mas ficam ali no meio termo, né? Será que é a hora? Será que não é? Será que eu estou preparado? Como é que foi essa sensação aí do... Sim, é verdade. Eu confesso assim que quando eu comecei a estudar a Bíblia Sagrada, né, de uma maneira assim realmente mais direta, a cada estudo as minhas dúvidas elas iam sendo sanadas, iam sendo tiradas, né, e eu tinha a plena convicção que era aquilo mesmo. Assim, em relação, por exemplo, ao meu batismo, eu já havia tomado a decisão do batismo, inclusive enquanto eu estava recebendo os estudos bíblicos. Já havia tomado a decisão, no entanto, né, em um dos estudos, nós estudamos sobre o sábado, a verdade sobre o sábado. E na ocasião, eu trabalhava ainda aos sábados, e esse, de certa forma, né, era um impeditivo para que eu pudesse dar esse passo. Já havia tomado a decisão no meu coração, e para efetivá-lo, concluir, era só uma questão de tempo, né?
E eu confesso que naquela ocasião eu cheguei a conversar, e eu sei que muitos irmãos da igreja, né, também já passaram por uma experiência como essa, e conversar ali com o patrão, explicar para ele, né, a questão ali do sábado, pedir a liberação em relação a esse dia, mas eu não obtive sucesso lá na empresa onde eu trabalhava, né. Então eu decidi procurar um outro emprego, e eu saí. No meu dia de folga eu saía para entregar currículos, buscando uma outra oportunidade, né. Encontrei muitas portas fechadas, mas Deus depois ele deu a bênção, né, e eu consegui ali um outro trabalho, onde eu tinha agora essa liberdade de poder adorar a Deus no sábado, e de imediato ali já marcamos também a data para o meu batismo, né. Então, eu lembro a data assim de maneira bem clara, foi no sábado, dia 26 de janeiro de 2013, foi a data do meu batismo. Pastor, desculpa te fazer uma pergunta, mas eu acho que é bem importante. Nessa época que você se viu, no momento que você precisou sair do seu trabalho, por questão de guardar a guarda do sábado, você já era casado? Não, ainda não. Não. Mas mesmo você não sendo casado e você tendo que tomar essa decisão, você pode tentar falar um pouco sobre isso? Tipo assim, que você tem a sua estabilidade financeira, o seu trabalho, você está acostumado com uma rotina, aí devido a algo que você determinou, né, que você acredita que é a questão da guarda do sábado, como que é você tomar uma decisão tão assim? Porque quantas pessoas hoje em dia que aprendem que a guarda do sábado ela é literal, ou seja, ela faz parte dos 10 mandamentos, e aí de repente ela se vê no momento assim, poxa, eu preciso abandonar meu trabalho, e existem pessoas que não abandonam o trabalho porque a questão da guarda do sábado não é muito frisada, não é muito vívida em sua vida. É muito assim, é difícil tomar uma decisão dessa. Exatamente assim, né? Eu já estudei a Bíblia com muitas pessoas, né? E às vezes quando a gente chega nesse ponto, muitas pessoas se deparam com essa verdade, né? E elas sabem que é bíblico e tudo mais, mas sempre é levantada essa questão, né? Olha, se eu sair do emprego, como é que eu vou sustentar a minha família, como é que eu vou me manter, né? Uma das coisas que eu tenho aprendido, veja, a questão do sábado tem que ver também com confiança em Deus. Exato. Tá certo? A pergunta talvez que eu faria é até que ponto eu estou disposto a confiar em Deus, entende? Até que ponto eu estou disposto a me lançar nos braços dele, a confiar que Deus, ele é poderoso para me sustentar e para me manter, para abrir portas. E quando eu tomei essa decisão, eu cheguei depois, conversei já com meu patrão e falei que eu não ia ficar lá na empresa, eu já estava convicto, né, com relação a essa verdade. E assim, olha, foi aberta uma porta para mim de emprego, mas era para ganhar bem menos da metade do que eu ganhava no trabalho antigo. Mas eu não pensei duas vezes, entende? Eu não pensei nessa questão do salário. O que eu pensei foi em fazer a vontade de Deus. Eu posso garantir para vocês, Deus nunca desamparou. Amém. No pouco ou no muito, né, Deus nunca desampara. E o mais importante de tudo é a gente estar em paz com Deus. Com a nossa consciência tranquila, né? Sabendo que estamos fazendo a vontade dele. Você pode, talvez, estar em casa aí, talvez você conheça esse texto, se não conhece, vai em Isaías capítulo 58, verso 13, verso 14, é uma promessa de Deus com relação àqueles, né, que o obedecem guardando o seu santo dia. Há muitas pessoas hoje, muitos irmãos cristãos de outras denominações, que estão estudando sobre a questão do sábado, né? E o que falta assim é tomar aquela decisão real, falar, não, eu vou obedecer esse mandamento porque é bíblico, tá na Bíblia realmente. E quando o pastor teve o contato, o pastor tomou a decisão, né, ali de obedecer aos mandamentos de Deus. Assim, mas o que te levou realmente a falar assim, não, é esse mandamento, eu tenho que realmente... Tem algum texto que marcou com relação ao sábado na Bíblia? Porque o pastor citou aí Isaías 56, né? Sim. A gente sabe que tem lá em Isaías 56, também Isaías 58. Isaías 58. Mas tem algum outro texto que foi bem marcante, assim, para a vida do pastor? Tem vários, né? Se nós fôssemos citar textos aqui sobre o sábado, são aproximadamente 250 textos entre Antigo e Novo Testamento, né? Mas Gênesis capítulo 2, do verso 1 até o verso 3, né? Gênesis capítulo 20, também do verso 8 até o verso 11.
E Isaías 58, que eu citei anteriormente, assim, foram textos que me marcaram bastante. E outros textos também ali do Novo Testamento, né, com relação a esse dia. Então, assim, né, com relação a esse assunto, a Bíblia é bem clara, né? Realmente a gente só não enxerga a verdade ali se não quiser, porque está tudo tão claro, né? Então não tive dúvida nenhuma de que essa era a vontade de Deus para minha vida. E foi a melhor decisão que eu tomei, eu confesso para vocês. Eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus por ter tido a oportunidade de conhecer a Igreja Adventista. Não é porque eu sou pastor da Igreja Adventista que eu estou falando isso, não, tá? Realmente, assim, foi talvez uma das maiores bênçãos da minha vida, foi ter tido contato com essa igreja. Isso marcou e mudou a minha vida, né? Sim. Completamente. Eu sou extremamente grato a Deus pela existência da Igreja Adventista. Eu amo essa igreja, eu amo cada irmão também dessa igreja, né? Eu tenho um carinho muito especial, né, pela Igreja Adventista e por cada irmão dessa igreja também. Pastor, então assim, avançando um pouco no tempo, então você se estabeleceu, né, na Igreja Adventista. E como é que foi a questão do seu chamado para ser pastor? Uhum. Você já tinha isso antes ou isso veio após você conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus? Como é que foi essa parte? Sim, ok. Então, como eu contei anteriormente, eu fui batizado ali no ano de 2013. Depois do meu batismo, eu assumi algumas funções na igreja, né? Uma delas foi a função ali de ancião, no ano posterior, né? Eu fui um ancião da igreja. Ancião, basicamente, assim, né? O pastor é alguém que realiza, né, uma atividade ali de pastoreio, de liderança na igreja, assim, né? E realmente foi algo bem importante e me fez, assim, crescer bastante espiritualmente. E eu sempre admirei, na verdade, assim, o ministério pastoral. Era algo que realmente mexia comigo e eu pensava na possibilidade, né? Eu ouvia alguns colegas e muitas vezes tinham seminaristas que vinham ali na igreja para fazer alguma semana especial e a gente sempre conversava um pouquinho a questão da experiência, como que era lá. E essas coisas começaram a mexer comigo e foram tomando ali, de alguma forma, conta do meu coração. E eu tive, então, essa vontade, né, de um dia ir para o seminário, cursar teologia e me preparar realmente ali para ser um pastor da igreja. E esse processo aí, como é que acontece esse processo? Tem alguma prova que a pessoa faz? Tem algum lugar que você vai estudar? Dizem que é muito difícil, né, a prova, né? Porque, assim, você falou assim, então eu fui fazer teologia. É que tem muitos amigos, né, que talvez estejam assistindo agora e querem saber, né, como é que funciona, porque tem muita gente que tem vontade de ser pastor, né? Sim, sim. É verdade. Eu confesso, assim, que, embora, né, eu tivesse, assim, essa vontade de ir para o seminário e para ser pastor, eu tinha os meus medos também. Uhum. Eu tinha os meus medos, então não sabia como que ia ser, né? Porque a partir do momento que eu desse esse passo, eu teria que fazer uma mudança radical, né? Mudar de cidade, deixar o trabalho antigo, entende? E começar uma outra vida num outro local. Então foram coisas ali que também mexeram um pouco comigo. Mas eu, de alguma forma, entendia que era a vontade de Deus para minha vida, né? Tanto é que eu não conseguia... Teve uma época que eu não conseguia pensar numa outra coisa senão nisso, né? E me incomodava demais, me incomodava demais. Eu até, inclusive, né, vou contar isso aqui, eu fiz um acordo com Deus. Eu falei assim para Deus: Senhor, olha, eu estou tão incomodado, né, com essa questão, e eu vou fazer o seguinte, eu entendo que o Senhor está chamando, eu vou fazer o vestibular, a gente faz o vestibular, uma primeira fase, na minha época foi assim, né? Eu falei, eu vou fazer, se eu for aprovado, eram 3 fases na minha época, né? Falei, se eu for aprovado em todas, eu vou ter a convicção de que o Senhor está me chamando, e eu não vou ter medo e eu vou adiante, né? Uhum. Então eu fiz a primeira fase, lá no Colégio da Liberdade, em São Paulo, né? Foi essa primeira fase, depois saiu a lista, eu estava entre os aprovados. Depois nós fomos para a segunda e terceira fase lá no NASP Engenheiro Coelho, que era uma prova das crenças fundamentais da igreja. Depois nós tínhamos também uma entrevista, né, pastoral ali. E Deus conduziu todas as coisas. Eu fui aprovado em todas as fases e eu realmente compreendi de maneira muito clara, né, que era a mão de Deus conduzindo as coisas e não tive dúvida. A despeito das dificuldades que teriam pela frente, eu sabia que Deus estava chamando e Ele iria também conceder os meios necessários para me manter e também a minha família ali no seminário durante essa temporada que estivemos por lá. E foi uma grande bênção, apesar dos desafios,
O senhor já Nós era temos muitas casado? bênçãos para casar, sim, Você já era para casado? contar, né? Aham. Temos muitas bênçãos para contar. Eu já fui casado, eu casei no ano de 2014, né? Então eu fui para o seminário no começo de 2017. Legal. Eu já era casado e já tinha o meu primeiro filho, o Arthur, né? O Arthur. Exatamente, o Arthur estava com cerca de 10 meses de idade. Olha só. Nossa, é um Quando nós desafio, fomos pra hein? lá. Desafio grande, né? Porque, como o senhor falou, né? O senhor já tinha o Arthur. Aí o senhor era de São Paulo, né? Aí o senhor teve que se mudar para lá, ou o senhor ficava indo e voltando, assim? Porque tem alguns pastores que eu conheço que ficava Indo indo e voltando, né? Que aí é um pouco mais custoso, né? Não, nós nos mudamos, Nos né? mudaram Fomos com pra lá. mudança, tudo. Imagina o Alugamos desafio, um né? pequeno apartamento na ocasião, né? Próximo ali do seminário. Fizemos todo esse processo. É pra estar mais perto, né? Isso. Porque acho que o custo é maior de ficar indo e voltando, um pedágio, Exatamente. A gente combustível. não tinha essa opção, né? Não dava pra gente ali na ocasião fazer isso. Então o meio mais adequado pra gente foi realmente mudar, né? Para as proximidades ali do seminário. E, assim, tinha um aluguel, né? Tinha que manter a casa. E como é que você conseguia pagar os E a estudos? faculdade não é Porque- barato, né, pastor? Não é exatamente. Como é que Tem foi as esse despesas, processo né? aí? Porque tem um processo, né? Sim, Não é? Cada pastor Aham. conta uma história, porque É. tem uma história cada um, né? Exatamente, isso mesmo. Então tem as despesas, né? Aham. Eu pagava ali o seminário, né? A faculdade, pagava também um aluguel e tinha as despesas de casa com criança, né? Uhum. Então nós tínhamos. Quando eu fui, eu tinha ali uma pequena reserva, né? Então nos primeiros meses Deu foi pra assim mais equilibrar. tranquilo para poder se manter em relação às despesas, né? Mas o que nos ajudou bastante, o que foi uma bênção na nossa vida, foi a comportagem, né? Olha aí. Durante o período que eu estive lá no seminário, praticamente todas as férias eu fui para a comportagem e Deus sempre abençoou e sempre voltamos com recursos ali também para poder Amém, amém. continuar se mantendo naquele lugar, né? mas Foi uma você experiência maravilhosa, né? Para quem talvez Já comportou, deseja um né? dia, quem já comportou, quem ainda não passou por essa experiência e deseja em algum momento talvez conhecer melhor a respeito da comportagem, né? Se estiver aqui nas proximidades de Campina, faz parte aí da Associação Paulista Central, procure a associação, pastor Edson Vicente, que é o nosso departamental também, ele vai ter toda a alegria ali em poder receber, te ensinar, explicar como tudo funciona. É uma Muito experiência maravilhosa. Imagina. Então, o pastor falou que é uma experiência maravilhosa, né? A comportagem. Mas faz o que lá? O que vocês fazem lá durante a comportagem? Ok, então assim, né? Basicamente nós trabalhamos na comportagem com vendas de livros, literatura, né? Entendi. Livros de saúde, livros também religiosos, né? Então, nós trabalhamos com a venda de livros. E tem vários, como que eu posso dizer, segmentos dentro da comportagem, né? Aqueles comportores que trabalham de casa em casa, outros que trabalham por indicação, e aqueles que trabalham com empresas. O meu segmento era com empresa, eu era agendista, né? Nós agendávamos palestras nas empresas e depois marcávamos uma data e íamos lá fazer essa palestra para os colaboradores daquela empresa, né? Foi o segmento que eu realizei durante as minhas campanhas. E aí, essa renda, você Ajudava, conseguia né? se manter ali durante um período, né? Sim, exatamente. Vocês vendiam essas literaturas, recebiam uma porcentagem e conseguia se manter, né? É Exatamente, isso mesmo. Muito bem. Então a comportagem foi uma bênção, né, em vários aspectos da nossa vida. Aspecto espiritual, mas também um aspecto financeiro, assim, né? A comportagem nos ajudou muito. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. A maioria dos pastores que já vieram aqui, eles contaram uma experiência, um testemunho sobre a comportagem. Tem algum momento da comportagem que te marcou, assim, que você viu realmente a mão de Deus direcionar? Tem sim, tem muitas experiências, né? E tem uma experiência, assim, que me marcou bastante, não foi uma experiência relacionada à questão financeira. Uhum. Teve uma família que eu visitei, quando eu estava comportando em uma campanha ali em São Paulo, na zona norte de São Paulo. E eu deixei lá na casa dessa família um livro chamado Vida de Jesus. E havia uma moça que era membro dessa família, ela nunca havia sido de igreja nenhuma, nunca, talvez havia tido uma predisposição para isso, né? Mas eu deixei esse livro lá com a família, e aí depois de um tempo, o tempo já havia passado, eu já nem lembrava mais, né? Quando a mãe dessa moça, ela entrou em contato comigo, a mãe dessa moça, ela já era da igreja, né? Ela entrou em contato comigo ali para falar que a filha havia começado a ler o livro Vida de Jesus, Olha ali, só. né? E durante as leituras
que ela começou a fazer, aquilo mexeu bastante com ela, e ela tomou a decisão de conhecer mais sobre Deus, conhecer mais sobre a Bíblia, e ela estava me mandando mensagem justamente para falar que a filha ia ser batizada na igreja adventista, né? Olha que bom. Então isso que aí bênção. foi algo que me marcou bastante. Veja, né? Você às vezes nem imagina, por exemplo, o alcance que uma literatura que você deixa, né, vai ter um efeito assim na vida de outra pessoa. Às vezes a gente nem imagina a dimensão de tudo isso. E o Espírito Santo ele vai trabalhando ali. O Espírito Santo trabalha de várias maneiras, né? É como se fosse uma semente, né, pastor? Sim. Jogada ali, né, que com o tempo ela vai germinar e vai brotar, né? Exatamente. Você tem alguma pergunta, amigo? O pastor, então, ficou quanto tempo estudando teologia? Fiquei 4 anos. 4 anos, né? 4 anos aqui no NASP Engenheiro Coelho, né? Fiquei do ano de 2017 até o ano de 2020, né? O ano de 2020, o ano da pandemia, foi o meu último ano e o ano da formatura. Legal. Bom, Então você viveu um ano aí de muitos milagres, né? Porque, embora a gente sabe, né, que foi um ano difícil, e graças a Deus, Deus nos deu aí a saúde e a vida, é né? verdade. Lamentamos por muitas pessoas que se foram, né, durante esse período. Não foi um período fácil, mas Deus te deu essa graça, né, de estudar, terminar seus estudos e se formar também, né, pastor? Sim. Foi uma alegria muito grande, né? Com certeza, exatamente. Foi uma bênção, foi uma conquista, né? Foi uma conquista. Nós lutamos por isso, né? E graças a Deus conseguimos chegar até o final, né? Que bom. Deus seja louvado por isso. Pastor, eu vou te fazer uma pergunta central do nosso programa, que é assim, durante toda essa fase da sua vida, teve um momento, aí há uma questão pessoal, tá? Teve um momento da sua vida em que você parou e você olhou para si e você falou assim, a partir de hoje, eu me sinto uma nova criatura transformada em Cristo Jesus. Qual foi esse momento na sua vida? Olha, esse momento eu confesso que talvez já tenha sido ali no início, quando eu comecei a estudar a Bíblia e a compreender melhor, né, a palavra de Deus. E aí eu comecei a tomar algumas decisões, né? Então, percebi de maneira muito clara ali que a minha vida, ela começou a mudar em relação a muitas coisas. A partir desse momento, primeiro contato, né? Com a palavra de Deus. É fácil tomar essas decisões, pastor? Não é fácil, não é fácil. Até porque, assim, nós temos uma natureza pecaminosa, nós não temos uma predisposição, assim, natural, né, para as coisas de Deus. Então, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, e à medida que a gente vai tendo contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo, de alguma forma, ele vai imprimindo aquelas verdades na nossa mente, né? E foi isso que foi acontecendo comigo. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, assim, né, realmente eu tinha aquela sede. Talvez muitos, né, que estão aqui escutando já passaram por essa experiência, né? Talvez há muito tempo, ou talvez esteja passando agora. Ter aquela sede, sabe, por compreender, por entender mais. E assim, como eu falei para vocês, quando eu comecei a ter estudo bíblico, aquilo que estava sendo ensinado, eu queria transmitir para as pessoas. E eu me lembro que muitas vezes, na minha casa, né, eu ficava horas e horas lendo a Bíblia sozinho. E muitas dessas vezes também que eu ficava ali lendo a Bíblia, eu me emocionava. Eu me emocionava muitas vezes, eu chorava, né? Quando eu começava também a estudar, principalmente ali, a vida de Jesus. Os momentos finais da vida de Jesus era algo que mexia bastante comigo, o seu sacrifício, né? Então eu comecei realmente a perceber que algo diferente, né, estava acontecendo assim no meu interior, no meu coração, né? E isso acontece a partir do momento que nós temos um contato com a palavra de Deus. Exato. E permitimos que o Espírito Santo de Deus, é claro, né, ele imprime essas verdades nas nossas mentes, nos nossos corações, e a gente está disposto a seguir e obedecer. Pastor, durante todo esse tempo da sua vida, o senhor pode, se o senhor quiser, é claro, né, compartilhar com a gente qual foi um dos momentos mais difíceis que o senhor passou até agora da sua vida espiritual ou familiar? Vida espiritual, qual foi o momento mais difícil da sua vida espiritual? Você teve que realmente tomar uma decisão para literalmente você continuar nos caminhos de Deus. Teve esse momento? Eu não sei se especificamente assim, né? Porque talvez isso tenha que ver com alguma crise espiritual. Eu não tive, graças a Deus, assim, nunca tive nenhuma crise espiritual, nunca tive, assim, nenhuma dificuldade em relação, né, a isso. Outras dificuldades, sim, assim, questões que a gente passa, talvez na época do seminário, né, questões financeiras e tudo mais.
Quando eu me formei, por exemplo, em teologia, no ano de 2020, eu não tinha, por exemplo, assim, nenhuma direção de para onde ir. A gente espera, por exemplo, concluir o curso, né? E depois que você conclui ali o curso, depois que você se forma, você espera receber um chamado, né? Para poder ir atuar, para poder ir praticar aquilo que você aprendeu durante os 4 anos. E quando eu me formei, eu me lembro que no domingo foi a nossa colação de grau, e quando foi numa segunda-feira, eu estava fazendo a minha mudança. Eu morava ali num bairro chamado Universitário, lá em Engenheiro Coelho. Eu morava na Chácara Primavera, né? Faz parte desse bairro. Eu estava na segunda-feira, um dia posterior à colação de grau, eu estava fazendo a minha mudança da Chácara Primavera para a Rua 1 do Universitário, sem perspectiva nenhuma, né? Sem saber para onde ia, e foi exatamente naquele dia que eu recebi uma ligação. Olha só. Um convite para retornar para minha terra, né? Para retornar para o Ceará, lá para a Associação Cearense. Recebi o convite para poder ir trabalhar lá. E trabalhei lá durante um ano, 2021, né? Foi, assim, um ano bem abençoado. Foi um ano, assim, de muitas experiências, né? Foi gratificante. Maravilha. Pastor, fazer uma pergunta. Qual o seu maior sonho hoje? O meu maior sonho? Meu maior sonho Olha, o meu maior sonho é ver Jesus voltar. Esse é o meu maior sonho. Isso é o que eu mais desejo. Você pensa nisso todos os dias? Eu penso nisso todos os dias. Eu oro por isso, né? E eu tento da maneira que eu posso, através dos meus dons e da minha capacidade, testemunhar o máximo que eu puder também para as pessoas. E assim, o pastor sente que essa realidade da volta de Jesus está muito próxima? O que você acha? Eu não tenho dúvida com relação a isso, né? Não tenho dúvida nenhuma. O próprio Jesus, nos evangelhos, ele falou de como que o mundo se encontraria um pouco antes do seu retorno, né? Então nós podemos testemunhar tudo isso. Os sinais da volta de Cristo, eles estão assim tão evidentes, estão tão claros, né? É como se fosse um despertador, sabe? Tentando alertar todo mundo. Então não tenho dúvida de que falta muito pouco. Não tenho condições de estabelecer uma data. A nenhum de nós foi revelado isso, né? Isso. A data, o dia, a hora da volta de Jesus. Mas os sinais nos indicam a sua proximidade, né? Estamos chegando realmente nesse momento. Eu creio, né? Eu espero por isso. O próprio Jesus falou lá que quando a folha da figueira cair, né? O verão iria se aproximar. Sim. E os eventos estão aí, né? Sim. A gente vê terremoto, maremoto, as doenças, né? E me parece que isso tem se intensificado cada vez mais, né? Sim, exatamente. Acho que é o nosso sonho também, né, Osório? Um deles, né? Eu tenho uma música, Antônio, que eu já ensaiei essa música, mas eu no ensaio eu choro. Aquela eu posso imaginar. Porque eu não consegui imaginar eu na frente de Jesus, o que eu vou fazer? Se eu vou abraçar, se eu vou beijar, se eu vou me jogar aos pés, se eu vou dar glória, não sei. Então, assim como o Senhor tem esse sonho, faz parte de todo sonho de um cristão que realmente ama Cristo, né, Antônio? É verdade. Pastor, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso canal, nosso programa. Foi uma bênção ouvir tua história, o Senhor compartilhar seus momentos aí de dificuldade, momentos de bênçãos, até mesmo porque, para aqueles que não sabem, o pastor Nunes é o nosso pastor, né? Atualmente ele Somos suas ovelhas. Ovelhas, né? O primeiro podcast nosso foi o pastor Tiago. Ele estava saindo, né? Isso, eu me lembro. E agora está para Leme, né? A cidade de Leme. E aí a gente não sabia quem que ia vir, né? Aí chegou outro pastor, pastor Nunes, né? É o primeiro distrito seu, pastor? É o primeiro distrito, a primeira experiência com o distrito, né? Durante os 3 anos anteriores eu trabalhei diretamente ali com evangelismo. Eu trabalhei durante um ano na Associação Cearense, falei anteriormente, né? E os últimos 2 anos eu trabalhei diretamente na Associação Paulista Central com evangelismo, ao lado do pastor Jefferson Bispo, um grande amigo, né? Uma pessoa que eu admiro bastante. E agora estamos aqui no distrito de Jardim Florense. Tem sido uma grande bênção pastorear essa igreja, muito aprendizado, e a gente vai tendo a oportunidade de crescer cada vez mais também. E vai ter muito aprendizado, pastor, porque olha, tem diferença, né? Você trabalhar para um evangelismo, você lidar com a igreja, as famílias, as questões, né? No modo geral. Certeza. Então, pastor, mais uma vez quero te agradecer por estar aqui com a gente, tá bom? Obrigado. Que Deus
possa abençoar você, a sua família, e que vocês, agora aqui conosco, né? Não sei se serão 4, só ou vai ser mais anos, né? Mas, assim, eu acredito que dizem que a primeira impressão, né, é a que fica, né? E a impressão que o Senhor tem causado nos membros, né? Nós como suas ovelhas, é uma experiência, assim, uma impressão muito boa, né? E a gente vê que você é uma pessoa dedicada, uma pessoa que se realmente tem um interesse em estar levando o evangelho para as suas ovelhas, né? E tá tratando as pessoas com todo carinho e amor, assim como muitos pastores fazem, né? Que é o padrão. E isso é uma bênção na vida das suas ovelhas. Pastor, agora eu vou pedir para o senhor olhar para aquela sua câmera ali, e você vai dizer para aquela pessoa que precisa aceitar Jesus. Vai lá. Ok, quero então nesse finalzinho aqui agradecer mais uma vez pela oportunidade de testemunhar, né? É sempre bom e sempre importante a gente testemunhar da nossa fé, daquilo que a gente tem vivenciado ao lado de Cristo, né? Então a gratidão pelo convite. Que a minha vida, né, e o meu testemunho de alguma forma possa impactar a vida de alguém. Eu tenho orado a Deus a cada dia também para ser uma bênção na vida das pessoas e por onde eu passar. Eu queria realmente deixar essa mensagem agora para você que está aqui nos escutando, para você que talvez de repente esteja longe dos caminhos de Deus, mas o Espírito Santo tem tocado o seu coração, né? O convite, o apelo que eu faço é para que, se você está distante, para que você retorne, para que coloque a sua vida de maneira completa nas mãos de Jesus. Saiba que Ele te ama muito. Ele pagou um alto preço por minha e pela sua salvação. E esse Jesus que esteve aqui há 2000 anos atrás, que entregou a vida dele na cruz do Calvário para nos libertar, para nos resgatar da condenação do pecado, esse Jesus está intercedendo por mim e por você no santuário celestial. E muito em breve ele vai voltar. Então que você esteja pronto, que você esteja preparado ou preparada para receber o Salvador naquele grande dia. Poder abraçá-lo, poder tocá-lo, poder ver a sua face. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua caminhada espiritual, que ela seja rica. Deus abençoe a cada um. Amém. Pastor, deixa também um abraço aí pro pessoal que está assistindo aí, né, Zé? Sim, eu quero aproveitar e deixar um abraço para minha esposa, a Carmen, os meus filhos, o Theo e o Arthur. Já deixei anteriormente um abraço para os meus pais, mas quero reforçar para os meus irmãos. Um abraço para cada irmão, cada irmã aqui também do distrito de Jardim Florense. Fica o meu abraço e minha oração por cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Eu também quero deixar um abraço especial para minha esposa, né, para meus filhos, o Brian, o Pablito também está lá. E um abraço para você também, nossos queridos amigos que tá acompanhando nosso canal. É uma bênção esse canal. Espero que você esteja gostando do nosso canal, né, Antonião? Porque ele é um programa específico para você. Sim. Né, para você poder conhecer um pouco mais da palavra de Deus através do testemunho dos convidados que nós trazemos aqui, né, Antonião? Muito bem, é uma grande oportunidade que estamos tendo nessa noite, tanto para quem está desenvolvendo o programa, mas também para quem está assistindo, de divulgar, né, Zé, o poder de Deus, né, o poder transformador e a maneira como Deus encontra as pessoas também, né? Sim, claro. Deus tem formas extraordinárias de trabalhar na vida de cada um. E se você deseja apoiar o nosso canal, nos comentários ali tem uma forma diferente de você estar apoiando nosso canal, além do curtir e compartilhar, né? E se inscrever no canal também, porque a palavra de Deus ela é levada com grande força através da internet. Sim, sim. Né? O veículo de comunicação hoje em dia, através da internet, a gente tem aí o Facebook, o Instagram, YouTube e muitos outros canais. É uma oportunidade muito grande de levar o amor de Deus, né? E por mais que às vezes as pessoas ficam, né? Você visualiza algumas mensagens que não são do seu agrado, que a gente sabe que tem muita, né? Mas ali no meio, a palavra de Deus ela entra, né? Às vezes tem gente que banaliza o TikTok, vai muito do seu perfil, mas ali no meio Deus coloca mensageiros de Deus ali no meio, no Instagram, no YouTube, de tantas formas, porque eu acredito que o veículo da comunicação, ele hoje, devido à tecnologia, é um dos veículos mais utilizados
Na pregação do da evangelho. pregação. E eu falo isso também para o Novo Tempo, né? A TV Novo Tempo, ela tem, se você não conhece, digita lá, TV Novo Tempo, e lá você vai ter uma gama de programações maravilhosas, um programa cristão, é uma TV cristã. E a TV Novo Tempo, ela tem alcançado pessoas de diversos lugares, assim, aqui no nosso continente, continentes vizinhos. E é uma forma que Deus leva a mensagem dele. Então, por isso que nós estamos aqui hoje também, né, Antônio? Para estar compartilhando e ajudando que a mensagem de Deus chegue até a sua casa. Amém. Pastor, deixa o seu Instagram aí, então. Ok, o meu Instagram é Eudaci Nunes. Bem fácil. Eudaci Nunes? Exatamente. Olha, eu vou colocar aqui o pessoal poder acompanhar aí. Isso. Pode seguir Né? lá. Então, pastor, é isso. Obrigado. Obrigado, Deus pastor. abençoe Deus vocês. abençoe, viu? Um Amém. abraço a todos aí. A gente Mandar se vê então no um próximo. abraço também pra Samanta e a Sofia, né? Ah, E o Lenda também, que tá ali ajudando Fora, né? a gente ali, ó. O Verdade. Zói falou um pouco do Lenda hoje, hein? Que é um... é mesmo, Lenda. Hoje o Lenda ficou comigo ali no começo, né? Isso. Que Deixa pra próxima. a tecnologia não estava funcionando muito bem. O Lenda ficou ali do meu lado apoiando o tempo todo ali. Fez milagre. E ele fez uma bênção pra gente no nosso canal aí. É isso aí. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Valeu. Um abraço.